desafia o nosso peito à própria morte. Ó pátria amada, idolatrada, salve, salve, Brasil do sonho imenso, raio vívido, de amor e de esperança a terra desce. Sem teu formoso céu risonho límpido, a imagem do cruzeiro resplandece. Gigante pela própria natureza, és bela, és forte, pame do colosso. Em teu futuro espelha essa grandeza, terra adorada. Entre outras mil és do Brasil, ó pátria amada. Dos filhos desse sol és mãe gentil, pátria amada Brasil. Tem coisa mais linda do que isso? Nós somos brasileiros. Muito somente. Aqui não é quarto, toca no todo mundo, assim, da parte também. Deitar eternamente o berço esplêndido, ao som do mar, à luz do céu profundo. Fulguras, ó Brasil, florão da América, iluminado ao sol do novo mundo. Nutre a terra mais garrida, teus risonhos lindos campos têm mais flores. Nossos bosques têm mais vida, nossa vida em teu seio mais amores. Ó pátria amada, idolatrada, salve, salve, Brasil, cantor eterno, seja símbolo, o lábaro que ostentas estrelado. Fique com verde ouro desta fâmula, paz no futuro e glória no passado. Mas é da justiça nova forte, verás que o filho teu não foge à luta. Entendo que adora a própria morte, terra adorada. Entre outras mil és do Brasil, a pátria amada. Dos filhos desse sol és mãe gentil, pátria amada Brasil. Que nós temos médico. Eu vi agora o presidente do Hospital do Câncer falando, olha, investi praticamente 1,5 milhão, 1,5 bilhão em uma faculdade para fazer médico, para formar médico aqui no Brasil. Quando o governo Lula assumiu, a primeira coisa que ele fez foi tirar o meu direito de formar médicos. Eu sou a favor de médicos universal, eu sou a favor de médicos portugueses, médicos espanhol. Sou a favor de médicos europeus, ingleses. Nós estamos lutando, o médico cubano é para iniciar o comunismo. São lideranças comunistas que estão entrando no nosso país para ir para as vilas. Nós temos que pedir isso. Nós não podemos ficar calados, nós temos que avançar. Avançar para frente, marchar, unido com todos os brasileiros e falar não. Quando você vê o governo do PT, cores vermelhas, fala não. Quando você vê o prefeito tentando pintar a cidade de vermelho, não. É pra cima, é todo dia discutir, é ir dentro da igreja pedir pro padre, rezar a missa e falar as verdades que está acontecendo. É chegar no pastor e falar, pastor, fala a verdade, pastor, pro seu povo. Não fica se curvando, pastor, não pega dinheiro, pastor, porque lá na frente os resultados chegam para passar, nós vamos ter aqui. Eu sou Marcelo, presidente da Open, uma organização, uma ONG aí que luta pelo meio ambiente aqui em São Paulo. E é um grande orador, né? Olha, eu só estou no microfone aqui para dar uma palavrinha rapidinho aqui. É o seguinte, no Rio de Janeiro está acontecendo uma situação, quem tem Facebook, quem tem acompanhado, já percebeu. Tem uma deputada federal que está sentando a lei em São Paulo, sentando a lei na mancha da família Condores. Aqui para ela, ó. Essa bandeira aqui é paulista!
aqui do Rio de Janeiro, ela vem falar no nome dessa sem vergonha. Vem falar de paulista, rapaz. Não cuida nem do Rio de Janeiro, lá do morro. Vai cuidar do seu celular. Vem falar da marcha da família. Isso aqui é sagrado. A bandeira paulista é sagrada. Deus acima de tudo. E ser brasileiro, como está esse organizando um jovem aí, Brasil em cima. Comuna, vai tomar no cu! Ei, 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 comuna, vai tomar no cu! Estamos aqui primeiro para manter a ordem e a segurança. E no meio de nós não tem baderneiro, não tem blick-block, não tem coisa nenhuma. Nós queremos paz, nós queremos que o país avance, nós queremos fora os corruptos. Esses homens que estão aqui estão para dar segurança para os senhores e para as senhoras. E eu estou aqui para dizer basta a corrupção. Eu estou para dizer aqui fora esse governo de corrupto. Na época em que eu trabalhava jovem tenente nas ruas, não tinha bandido famoso. O bandido não ficava famoso porque ele enfeitava, ele era colocado na cadeia quando não sumia, porque ele era um para da sociedade. Eles precisam muito do sistema. Hoje quem está preso, quem são os vigilantes, somos nós que estamos presos atrás de grades, atrás de correntes, atrás das mordaças que esse partido tirou do quer colocar. Nossa manifestação é pacífica e ordeira. Cada policial que está aqui está para dar segurança e paz para nós. Tenho respeito. Eu vi uma placa, não a desmilitarização, porque o que interessa para esse governo esquerdista, esse governo do Partido dos Trabalhadores, é amordaçar a Polícia de São Paulo, é colocar um basta e um calo na Polícia de São Paulo. A Polícia de São Paulo é grande, é maior do que tudo isso. E nós, no voto, nas ruas, na consciência, não vamos deixar que isso aconteça. Ordem, paz, Brasil, eu amo esse país. É sua, é da família verdadeira. Nós somos manifestantes. É nossa. Não vamos sair mais. Dona Dilma, Brasil é nosso. A minha bandeira é verde e amarela. Nunca terá foice e nem martelo. É do Brasil. Não vamos deixar eles acabarem com nossa dignidade. Não vamos deixar. Eu vou lutar, vocês venham comigo. Gente, é na rua que vamos vencer. Não é em casa. Eu preciso de vocês comigo juntos, o brasileiro nas ruas. Não interessa se somos 100, 200, 500, É aquilo que nós buscamos, liberdade de verdade, dignidade, trabalho, educação e saúde dignas de quem paga a maior carga tributária da América Latina, de quem luta para poder dar educação digna para os seus filhos, de quem luta para poder levar o seu filho, ou sua esposa, ou seu marido, quando há necessidade de um posto de saúde, e ter lá um médico qualificado, ter medicação, ter leito, ter condições de dar atendimento, porque quando morre um filho de um brasileiro, eu não conheço um político que fique sem dormir. Quando morre o pai e a mãe de um brasileiro, eu não conheço um político que vai chorar no velório.
A nossa nação, essa nação é nossa, é minha, é de você que acorda às 5 horas da manhã, é de você que quando precisa de médico, muitas vezes vê seu familiar morrer no leito do hospital. E quando você pede trabalho, eles te oferecem Bolsa Família. Eu não sou aleijado. Você sabe por que eles te oferecem Bolsa Família? Porque eles sabem que se tirar o trabalho do homem, sobra uma casca vazia. Ninguém aqui é vagabundo. Eu queria agradecer e passar pro coração de cada um de vocês aqui. Policial civil, militar, policial das forças auxiliares, você que trabalha, que é peão de obra, que é trabalhador, trabalha, enfim, você que trabalha, você que promove o Brasil. Eu quero estar entregando para vocês um abraço bem forte, um beijo no coração de vocês, da minha esposa, das minhas 4 filhas e do meu neto que acaba de nascer. Eles têm orgulho de vocês, eu tenho orgulho de vocês. A liderança da Marcha da Família é o povo estado na marcha. Então, quando eu soube que vinha a Marcha 2 aqui em São Paulo, era uma questão de vida ou morte para mim estar aqui. Muito bem. Tá certo, gente? Ela é do Partido Comunista do Brasil. Ela veio me chamar de fascista, quando o fascismo, na verdade, é uma forma de esquerdismo. E eu sou uma pessoa direita. E nós todos aqui somos pessoas direitas, não? Agora, o detalhe é o seguinte, olha só. Eu li uma matéria no Globo essa semana que ela é dona, ela abriu um restaurante de comida árabe em Copacabana, zona sul do Rio de Janeiro. Então, me explique uma coisa, como é que uma comunista é empresária, burguesa? Vocês já ouviram falar em palmeirense da Fiel? Não! Judeu nazista, algo assim? Então você tem uma comunista empresária, né? O nome do restaurante dela, se não me engano, é Rio Líbano Express. Aí eu tenho a grande dúvida, ela prefere Mastercard ou Amex? Não é mesmo? E também falando disso, alguém falou sobre os Estados Unidos todo poderosos, com todo aquele dinheiro que eles têm, com todo o poder que eles têm, dinheiro para ir na Síria, para fazer o que for, né? Então eles não têm dinheiro para fazer um voto eletrônico, urna eletrônica, falta dinheiro para eles. Eles não querem, né? Por que eles não querem? Porque não confiam no sistema. Então, como é que você vai saber que o teu voto, em primeiro lugar, que o teu voto foi pro candidato que você votou? Em segundo lugar, como é que você vai saber se não marcaram qual foi o teu voto? E foi parar numa planilha de Excel. E foi para alguém olhar. Né? Pois é. Né? Então, só para terminar, eu sou carioca, mas não por isso eu tenho mais ou menos direito do que paulista. Eu acho que eu sou branco, mas eu não por isso eu tenho mais direito ou menos direito do que negro. Então, fora cotas, fora todo tipo de criação artificial da desigualdade, tá certo? Porque o comunismo está um contra o outro. Não quer que todos se vejam como brasileiros, quer que todos vejam como carioca, branco, sou heterossexual, muito bem casado, e tenho orgulho disso. Então é isso aí, pessoal. Não quis ter mais não. Gente, o que mais traz orgulho pra gente é ver vocês aqui de cima e ver como tem brasileiro de raça. Como nós temos raça, gente. O que a gente precisa realmente é só tirar essa cambada de vagabundo e de ladrão do governo. É só isso. É só porque vocês não cuidam. É só porque isso. Agradecer a presença aí de alguns amigos que nos ajudaram. E agora o coronel Ricardo vai dar mais um recadinho para vocês, que para mim é um orgulho estar com o coronel esteja aqui com a gente. Meus amigos e minhas amigas, eu acabei de receber uma ligação e eu preciso alertar todos vocês. Existem pessoas interessadas que esta manifestação não acabe bem. Tem pessoas interessadas que esta manifestação democrática não acabe bem. Mas nós vamos mostrar para esses comunistas que nós sabemos ser herdeiros. Que nós queremos
funcionar. É com a força de vocês que nós vamos impedir. Esse partido que não tem projeto de governo, tem projeto de poder, que vai se perpetuar no poder. Agora vamos ser a Dilma de novo, depois dela vai ser o Lula de novo, e depois vai ser o petista. E a nossa democracia está caindo por perigo. Temos que impedir isso. Se nós pudermos impedir pelo voto, que seja pela força, para impedir o maior. Esse país não pode cair na mão desses comunistas, porque vamos perder a nossa liberdade. Não teremos mais liberdade de religião, de imprensa, não teremos mais propriedade privada. É isso que eles querem destruir. Se o socialismo fosse bom, ninguém fugiria de lá. Por que eles não vão para Cuba? Por que eles não vão para a Coreia do Norte? Eles combateram a ditadura militar, mas não têm vergonha de defender a ditadura de Fidel Castro, a ditadura da Coreia do Norte. São os hipócritas. Os professores entendam que a educação não está tomada pelo comunismo. Meus amigos, eu venho do Vale do Paraíba, eu sou o professor Hermes Neri e venho com muita alegria. E acabei São Bento de Sapucaí, interior de São Paulo. Nós somos a Associação Nacional Pro Vida, Pro Família, e eu fico muito feliz porque agora há pouco eu estava dizendo que esta certamente é a primeira manifestação de um questionamento forte que está começando aqui hoje e com certeza pode crescer por um Brasil renovado, por um Brasil que realmente recupere a sua autoestima e por aquele sentimento cívico e ético e patriótico que nós precisamos e que vemos os jovens. Estivemos essa semana em Brasília, vimos muitos jovens defendendo a família, defendendo a vida lá no Congresso Nacional. Eu quero parabenizar todos vocês que estão aí com essas faixas, representando o sentimento do povo brasileiro. Olha aqui, sem foice nem martelo, pátria verde e amarelo. Veja bem, fora Dilma, várias faixas publicamente expostas, fim da corrupção, em suma, todos vocês que aqui vieram, nós só temos que agradecer e dizer que está começando aqui um movimento que vai restaurar, resgatar a autoestima do povo brasileiro. E para encerrar, eu quero dizer aquilo que Jesus disse muitas vezes no Evangelho aos seus discípulos e apóstolos. Em vários momentos ele disse: não tenham medo. Eu me lembro que ao sair de casa hoje, ainda recebia mensagens por meu e-mail dizendo: não vá para lá, não vá para lá. E saímos do Vale do Paraíba para vir aqui expressar ao Brasil que nós não temos medo daqueles que querem destruir o Brasil. Para que o futuro do Brasil veja nesse dia de hoje um momento de glória que honre e dignifique e retome aquilo que Capistrano de Abreu disse que é que precisávamos um dia estar na nossa Constituição, que todo brasileiro deve ter vergonha na cara. E é por isso, com essa vergonha coincidida com essa honra, que eu parabenizo a todos e dizemos: avante Brasil para um futuro melhor. Muito obrigado. Militares. 1, 2, 3, 4, 5 mil. Queremos militares protegendo o Brasil. A intervenção militar é constitucional e ela só ocorre quando o Brasil está em um verdadeiro caos, que é o que acontece. Por isso nós queremos a intervenção militar. Quem vai falar agora, falando por parte dos professores. Pessoal, muito cuidado. Há
na mídia, na televisão, no cinema, uma coisa orquestrada. Eu já cansei de ver, meus olhos já estão fartos de ver o mesmo filme. Um cavalo, um cachorro, correndo atrás de meia dúzia de brasileiro, dizendo que na época do regime militar não se tinha sossego, não se tinha liberdade. É pura mentira! Eu vivi naquela época! Você podia sair na rua, você podia deixar seu carro com a porta aberta que ninguém roubava! É mentira! É uma campanha! Esses jovens mais atuais pensam que é verdade! Dizer que a população vivia sob pressão! É mentira! Hoje sim nós vivemos sob pressão, nós não temos sossego, não temos liberdade nem debaixo da nossa cama, rezando um terço com a imagem de Nossa Senhora, porque esses bandidos não respeitam a religião, não respeitam a justiça, não respeitam a lei, não respeitam nada! O general Castelo Branco, quando soube que o parente dele recebeu um carro de presente, o que ele fez? Chamou o parente dele na sala dele e disse: eu estou na dúvida, não sei se mando prender você, porque o emprego você já perdeu. E o Lula, quando soube que o filho dele ganhou milhões, o Lula teve a coragem de dizer que o filho dele fez uma grande sacada econômica. Cafajeste, mentiroso, cínico! Isso prova a diferença de um militar com político corrupto dessa área que quer dominar o país. Muito obrigado e vamos à vitória, pessoal! Não permite que a imprensa comunista vendida jogue violência para depois falar que a marcha foi violenta. É isso que eles querem. Olha aí, olha onde eles estão. Filmando os sonhos. Eles não filmam o povo, porque a mídia é mentirosa. A imprensa é mentirosa. Isso daqui, estão espalhando. Dia 22 de março, marcha anticomunista, antifascista, é mentira.
vitória. Viva o meu povo brasileiro! Viva o Brasil! Nós hoje estamos dando um grito de insubordinação a esse poder corrupto. Nós não aceitamos. O cidadão brasileiro não aceita ser governado por bandidos. O cidadão brasileiro não aceita ser governado pelo crime organizado. O cidadão brasileiro não é covarde. Vamos à luta, cidadão de bem. Vamos à luta, pai de família honesto, que trabalha para pagar os seus impostos, que trabalha para cumprir com as suas obrigações e que assiste à ascensão dos corruptos, que vê a nossa pátria sendo estuprada. A pátria brasileira está sendo estuprada diariamente e nós estamos vendo. Nós não podemos aceitar que os nossos filhos sejam escravos dos corruptos. Nós não podemos aceitar que as nossas filhas... Os processos que estavam desde 2010, na eleição de 2010, contra a Dilma, esses processos desapareceram do TSE. O senhor ministro Lewandowski, que era o responsável, sumiu com essa documentação. Até hoje não tem nada apurado, porque conseguiram sumir com isso. E vocês acham que nós vamos ter uma eleição digna com o Dias Toffoli, que era advogado do PT? Vocês acham que essa eleição vai ser limpa? Não vai ter Copa! Isso é muito forte, né, gente? Dizerem quantos milhões foram gastados desse governo PT, que diz que o nosso país é um país rico. Eu acredito que é rico na pobreza. Vocês podem olhar ao redor aí nessa praça, quantos mendigos, quantas pessoas passando fome. Força e honra sempre, família brasileira. Força e honra. Pessoal, eu estou muito emocionado, como a maioria das pessoas com quem eu tive contato, porque nos meus 40 anos de idade, pai de 4
Em 1959, quando Fidel Castro anunciou ao mundo que sua revolução era comunista, passou a ser apoiado por Moscou. Com isso, a União Soviética iniciou uma campanha para dominar com a ideologia marxista a América Latina, onde os partidos comunistas formariam grupos de guerrilha armada com dinheiro soviético, repassado por Cuba. No Brasil, foram criadas 29 organizações guerrilheiras, onde Fidel Castro vislumbrou expandir sua revolução comunista. Em 1961, o presidente do Brasil, Jânio Quadros, condecorou o guerrilheiro cubano Che Guevara com a Ordem do Cruzeiro do Sul, sem imaginar que 4 meses antes o Partido Comunista Brasileiro acertara com Fidel Castro o envio de jovens brasileiros para o treinamento de guerrilha em Cuba, com a finalidade de preparar quadros revolucionários que desencadeariam a luta armada no Brasil. As ações armadas já existiam antes de 1964 no governo de João Goulart, através das Ligas Camponesas de Francisco Julião e do Grupo dos 11 de Leonel Brizola. Com a chegada ao poder em 1964 do presidente Castelo Branco, centenas de comunistas e políticos de esquerda refugiaram-se no Uruguai, onde formariam a Frente Popular de Libertação, que a partir de 1965 empreenderia atos de sabotagem urbana e focos de guerrilha rural no Brasil, principalmente na Serra do Caparaó, cujos guerrilheiros, apoiados por Leonel Brizola, foram combatidos e vencidos por tropas da Polícia Militar de Minas Gerais. Em 1966, a esquerda brasileira, decidida a tomar o poder à força e em curto prazo, passou a adotar táticas terroristas como as que foram usadas pelo grupo guerrilheiro Ação Popular, que ao explodir uma bomba no saguão do Aeroporto Internacional de Guararapes, em Recife, matou o jornalista Edson Regis de Carvalho e o almirante Nelson Gomes Fernandes. A influência da Revolução Cubana passou a servir de modelo para muitos revolucionários como Carlos Marighella, do PCB, que em 1967 viajou a Cuba e participou de um evento sobre a propagação da luta armada no território brasileiro. De volta ao Brasil, em setembro de 1967, Marighella criou a Ação Libertadora Nacional, ALN, e começou a recrutar jovens brasileiros entre os estudantes que, depois de preparados ideologicamente, foram enviados a Cuba. Em 1968, com a chegada ao Brasil do primeiro contingente da ALN de guerrilheiros formados em Cuba, entrou em cena Carlos Lamarca, capitão do Exército e militante da Vanguarda Popular Revolucionária, VPR, que se uniu a Marighella e em janeiro de 1969 explodiu 50 quilos de dinamite no QG do 2º Exército, matando na explosão o soldado do Exército Mário Cosel Filho e ferindo 6 militares. E ainda, na cidade de São Paulo, os guerrilheiros avançaram com um veículo roubado e abordaram o capitão Chandler, do Exército dos Estados Unidos, que se encontrava no interior de um automóvel quando saía de sua residência. Chandler foi morto por uma rajada de metralhadora em frente da esposa e do filho de 9 anos. O Comando de Libertação Nacional, Colina, criado em Belo Horizonte no ano de 1968, executou na capital mineira vários assaltos a agências bancárias e atentados à bomba. Os guerrilheiros se reuniam durante as sessões de cinema no Cine Acaiaca, localizado na área central de Belo Horizonte, para planejarem as ações de terror e guerrilha. A situação estava ficando caótica no país. Os guerrilheiros praticavam atentados à bomba nas grandes cidades, matando e ferindo vários inocentes, aumentando a insegurança e o medo da população, que passou a exigir ações imediatas do governo brasileiro para acabar com a violência praticada pela guerrilha. Atendendo ao clamor público para combater o terrorismo e a guerrilha com mais rigor,
o presidente Costa e Silva editou o Ato Institucional número 5, AI-5, que previa o exílio e punições mais severas aos autores de atos de guerrilha terrorista praticados contra a população brasileira. Em desafio à nova medida do governo de proteção à sociedade, Carlos Marighella, em 1969, lançou o seu mini-manual do guerrilheiro urbano. Neste mesmo ano, só no Rio de Janeiro, a ALN, para aumentar os seus recursos financeiros, praticou 30 assaltos, sendo a maioria deles contra as agências bancárias. E ainda, em 1969, a ALN, juntamente com o movimento revolucionário 8 de outubro, o MR8, sequestrou o embaixador dos Estados Unidos, Charles Burke. A ALN estava prestes a sofrer um grande golpe quando Marighella começou a cair, após a prisão de um militante de sua organização no dia 1º de outubro de 1969. Os dados fornecidos pelo militante da ALN preso coincidiram com informações prestadas por outro militante da VPR, que também denunciou o envolvimento de vários religiosos com grupos de guerrilha, entre eles Frei Beto. Quando Frei Fernando e Frei Ivo, também envolvidos com os grupos guerrilheiros, foram presos e logo após interrogados, os religiosos entregaram o ponto de contato de Carlos Marighella, na cidade de São Paulo. No dia 4 de novembro de 1969, o ponto foi cercado pela polícia, onde Marighella, percebendo o cerco, reagiu e foi morto. Depois da morte de Marighella, centenas de guerrilheiros foram presos e mais de 300 armas apreendidas. 2 sequestros de diplomatas, o embaixador alemão Enfield von Hollenberg e o cônsul japonês Nobuo Okushi, foram feitos às pressas, para libertar os guerrilheiros que continuavam presos. Inspirados no marxismo cultural, vários militantes da esquerda brasileira iniciaram a estruturação de uma organização que se infiltrou nas faculdades brasileiras, bem como no meio artístico e cultural, e principalmente nas edições de jornais, setores estes com grande poder de influência sobre a formação da opinião popular. Durante as manifestações, vários militantes comunistas, usando armas de fogo, eram infiltrados no movimento estudantil e disparavam contra os manifestantes, na intenção de colocar a opinião pública contra o regime militar. Com a morte de Marighella, Lamarca havia assumido a posição de líder mítico, que sustentava a esperança na vitória comunista. Em 1970, quando o embaixador suíço Giovanni Butcher foi sequestrado, o governo se recusou a soltar os presos da lista apresentada pelos guerrilheiros. Depois de 40 dias de sequestro, os guerrilheiros quiseram matar o embaixador suíço. Porém, o governo militar cedeu e as exigências dos guerrilheiros sequestradores foram atendidas, preservando a vida do diplomata. Na cidade de São Paulo, o cerco sobre a vanguarda popular revolucionária, liderada por Carlos Lamarca, estava se fechando. Isso fez com que Lamarca fugisse para o Vale da Ribeira e montasse um campo de treinamento para a guerrilha. Na tentativa de descobrir este campo, tropas da Polícia Militar do estado de São Paulo foram deslocadas para a região. No dia 8 de maio de 1970, um pelotão comandado pelo tenente da Polícia Militar, Alberto Mendes Júnior, foi emboscado e rendido por guerrilheiros da VPR. O tenente Mendes foi feito refém e obrigado a seguir com os guerrilheiros na direção de 7 Barras. Depois de um dia e meio andando pela mata, Lamarca formou um tribunal revolucionário e decidiu matar o tenente Mendes, que teve o crânio esmagado por coronhadas de fuzil desferidas pelos guerrilheiros Diógenes e Fujimori. Apesar do cerco, Lamarca conseguiu escapar e em 1971 chegou ao sertão da Bahia. Depoimentos de guerrilheiros presos em Salvador levaram o exército ao esconderijo de Lamarca, que, estando armado de metralhadora, reagiu à prisão e foi morto.
Após a morte de Lamarca, o número de militantes presos era bem maior que o número de guerrilheiros em ação no Brasil. Os guerrilheiros, percebendo que o cerco estava se fechando, passaram a sequestrar aviões comerciais e obrigar o piloto a desviar para outro país, onde pudessem se exilar. 4 desses aviões foram desviados para Cuba. Os guerrilheiros comunistas estavam perdendo a guerra. Os militantes que abandonavam as armas eram acusados de traição nos tribunais vermelhos e executados pelos próprios companheiros, em atos de justiçamento. Já no início de 1971, o PCdoB conduzia o trabalho de campo na região do Araguaia, na divisa entre os estados de Goiás, Pará e Maranhão, com a missão de implantar um núcleo guerrilheiro que tinha por objetivo fomentar uma revolução socialista, onde centenas de guerrilheiros já haviam se estabelecido há pelo menos 6 anos. No início de abril de 1972, o presidente Médici enviou à região do Araguaia equipes especializadas em inteligência que, da busca do conhecimento sobre a atividade clandestina, logo efetuaram as primeiras prisões. Logo após, o exército sofreu as suas primeiras baixas, ao ter um grupamento emboscado por elementos liderados por Oswaldo Orlando da Costa, conhecido por Oswaldão. Isso fez com que o exército passasse a empregar tropas convencionais que cercaram toda a região do Araguaia. Com a derrota cada vez mais próxima e com o total abandono logístico do PCdoB, ao qual os guerrilheiros foram relegados, sem armas, comida e remédios, vários militantes da guerrilha, encurralados, quiseram se entregar, mas foram mortos pelos próprios companheiros em atos de justiçamento. Após a morte de Oswaldão e o desmantelamento do comando militar da guerrilha, o cerco do exército se fechou sobre os rebeldes e vários guerrilheiros foram presos. Assim terminava o sonho da esquerda brasileira de transformar o Brasil em uma ditadura comunista. Mas a esquerda brasileira não desistiria de conquistar o poder e retornaria mais tarde com uma tática mais eficiente que a luta armada: o marxismo cultural. Initially, when communists come to power, and that doesn't matter where, let it be in Russia, in Poland, in Cuba, in Nicaragua, it doesn't matter, in China, initially they destroy about 10% of population, and that's very specific. This is used not just to kill enemies, they're not enemies, it's to restructure the fabric of society. It's a social engineering. Top intellectuals, best workers, best engineers, they would kill them all. And then they will try to restructure the new society. Hang at least 100 kulaks, execute the hostages, do it in such a way that people for hundreds of miles around will see and tremble. Lenin. Todos os principais ex-guerrilheiros que se lançam na luta política costumam dizer que estavam lutando pela democracia. Eu não tenho condições de dizer isso. Eu estava lutando contra uma ditadura militar, mas se você examinar o programa político que nos movia naquele momento, era voltado para uma ditadura do proletariado. Então você não pode voltar atrás, corrigir o seu passado e dizer, olha, naquele momento eu estava lutando pela democracia. Havia muita gente lutando pela democracia no Brasil, mas não especificamente os grupos armados que tinham como programa esse processo de chegada a uma ditadura do proletariado. É a primeira grande visão do passado, né? É um primeiro ponto de separação do passado. Não, a luta armada naquele período não estava visando a democracia, pelo menos no seu programa. Aí já um movimento não mais estudantil, um movimento social de tomada do poder, é isso que nós queríamos, e transformação daquilo em socialismo,
e que nós não éramos exatamente contra a ditadura, nós éramos contra a ditadura militar burguesa, mas nós éramos a favor da ditadura do proletariado. Isso ninguém diz, mas tem que dizer, faz parte da nossa história.